Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou o Moré Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil. E diariamente nós trazemos aqui pelo nosso canal a leitura diária da Parashá que estudamos a cada Shabbat. No Shabbat, como de costume, nós estudamos a Parashá concernente ao ciclo do ano em que estamos. Por exemplo, neste ano 5786, nós estamos estudando a leitura do primeiro ciclo e já estamos no livro de Vaikra, no terceiro livro de nossa bendita Torá. Então, a cada dia da semana, nós estudamos uma aliá e ao longo dos 6 dias finalizamos com a leitura das 7 aliot. Por quê? Porque no último dia, no sexto, nós sempre fazemos a leitura de 2 aliot, fazendo a sexta e a sétima. Então, ao longo do ano, nós estudamos a Torá diariamente, porque é uma prática judaica, né? E como nós estudamos no Shabat, com a leitura da Torá, nós quebramos aquelas cascas, né? Eliminamos as cascas que bloqueiam a nossa oração, a nossa tefilá, devido às nossas impurezas. Então, a impureza interior, aquela impureza que nos contamina interiormente, são quebradas por meio da Torá, na leitura da Torá. Então, ao estudarmos a Torá, nós quebramos as kelipot, essas cascas, conchas, como nossos sábios falam, que impedem que a luz divina penetre 100% no nosso tabernáculo. Então, assim como lá no tabernáculo a Shekhinah de Hashem era completa, né? Nosso corpo também temos que viver uma vida de maneira que a Shekhinah, a luz divina, habite 100% no nosso tabernáculo. Mas, devido às impurezas que causamos, devido muitas vezes a Lashon Hará, a desobediência de um mandamento, criamos essas cascas, essas conchas no nosso tabernáculo, impedindo que essa luz divina ela seja 100%. Então, estudar a Torá diariamente é quebrar essas kelipot. Então, esse é o trabalho que nós fazemos diariamente e que você pode compartilhar com pessoas, amigos, familiares, ensinando elas o porquê é importante estudar a Torá e que toda a comunidade, nossos amigos e internautas, possam então estudar a Torá. Então, a vida de um judeu é diária, como nós falamos, é na prática diária, na guarda dos mandamentos diários. E nós estamos estudando o livro de Vaikra, que é o livro da lei. Hoje já estamos no 6º dia da semana e hoje nós vamos ler as 2 últimas aliot, na verdade concluindo as 2 parashot, que é a Parashá Arrei Kedoshim. São as 2 parashot que nós estamos lendo nesta semana. Por isso as leituras ficam até mais extensas. Por quê? Porque são 2 parashot. Então, a leitura de hoje, para concluir aqui essas 2 parashot, está no capítulo 19, vai do verso 33 até o capítulo 20, verso 27. Hoje nós estamos no dia 24 do mês de abril do ano de 2026 e estamos no dia 7 do mês de
Iyar do ano de 5.786. Então, sexto dia, após o pôr do sol, já estaremos iniciando aí o nosso Shabbat, né? Então já vamos iniciar aí o nosso Shabbat. E à noite, né, no serviço de Kabbalat, já vamos estar aí no dia 8, porque hoje é dia 7, após o acendimento da vela, estaremos no dia 8 de Iyar e fazendo a leitura da contagem do Homer também, né? Então, vamos à leitura de nossa bendita Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et Torato, Baruch atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá: quando habitar convosco um peregrino na vossa terra, não o enganareis. Como natural entre vós será para vós o peregrino que habitar convosco. E o amarás como a ti mesmo, porque peregrinos foste na terra do Egito. Eu sou o eterno vosso Deus, não fareis iniquidade no juízo, nem na medida de cumprimento, nem no peso, nem na medida das capacidades. Balanças justas, pesos justos, efá justa e rei justo. Tereis para vós, eu sou o eterno vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, e guardareis os meus estatutos e todos os meus juízos, e os fareis, eu sou o eterno. E falou o eterno a Moshe, dizendo aos filhos de Israel: dirás, o homem dos filhos de Israel e do peregrino que habitar em Israel, que der da sua semente a Moló, certamente será morto. O povo de Israel o apedrejará. E eu porei a minha ira naquele homem e o banirei do meio de seu povo, porque de sua semente deu a Moló para impurificar o meu santuário e para profanar o nome da minha santidade. E se fechar o povo da terra os seus olhos para aquele homem, quando der da sua semente a Moló, para não matá-lo, eu porei a minha ira contra aquele homem e contra a sua família, e banirei a ele e a todos os que erraram atrás dele do meio de seu povo por idolatrarem a Moló. E a alma que se voltar para as magias e para as feitiçarias, errando atrás delas, eu porei a minha ira contra aquela alma e a banirei do meio de seu povo. E vos santificareis e sereis santos, pois eu sou santo, o eterno vosso Deus. E guardareis os meus estatutos e os fareis. Eu sou o eterno vosso santificador, porque o homem que amaldiçoar a seu pai e a sua mãe será morto. A seu pai e a sua mãe amaldiçoou merece ser morto. E o homem que cometer adultério com a mulher de outro homem, que adulterar com a mulher de seu próximo, certamente serão mortos, o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, a nudez de seu pai descobriu, serão mortos ambos. O sangue recairá sobre eles. E o homem que se deitar com a sua nora, ambos serão mortos. Mistura de sêmen fizeram, o seu sangue recairá sobre eles. E o homem que se deitar com outro homem, como se fosse mulher, abominação fizeram, ambos serão mortos. Seu sangue recairá sobre eles. E o homem que tomar uma mulher e a sua mãe é obra de pensamento mau. No fogo queimarão a ela, e não haverá pensamentos maus entre vós. E o homem que se juntar com um animal será morto, e o animal matareis. E a mulher que se aproximar de qualquer animal para se juntar com ele, matarás a mulher e o animal. Certamente serão mortos, o sangue recairá sobre eles. E o homem que tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e ele vir a nudez dela,
e ela vir a nudez dele, é torpeza, e serão banidos diante dos filhos do seu povo. A nudez de sua irmã descobriu, a sua iniquidade sobre si levará. E se o homem se deitar com uma mulher na época de sua indisposição, e descobrir sua nudez, descobrindo a sua impureza, e ela descobrir a impureza de seu sangue, serão banidos ambos do meio de seu povo. E a nudez da irmã de tua mãe e da irmã de teu pai não descobrirás. Descobrir a nudez de parente próximo, sua iniquidade sobre si levará quem fizer isso. E o homem que deitar com a sua tia a nudez de seu tio descobriu. Seu pecado sobre si levarão, seus filhos morrerão. E o homem que tomar a mulher de seu irmão é impureza. A nudez de seu irmão descobriu, tem filhos morrerão. E guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos. E os fareis para que não vos vomite a terra, na qual vos hei de levar para morardes nela. E não andareis nos costumes da nação, e eu lhe expulsar de diante de vós, porque tudo isso fizeram, e eu me enfastiei deles. E eu vos disse, vós herdareis sua terra, e eu a darei a vós para herdá-la, a terra que emana leite e mel. Eu sou o eterno vosso Deus, que vos separei dos povos. E farei separação entre o quadrúpede puro e o impuro, e entre a ave impura e a pura. E não fareis abomináveis as vossas almas por causa do quadrúpede, da ave e de tudo que se arrasta sobre a terra, e apartei de vós como impuros. E sereis para mim santos, porque santo sou eu, o Eterno. Eu vos separarei dos povos, para serdes meus. Homem ou mulher que fizerem magia ou feitiçaria serão mortos. Apedrejá-lo-ão, seu sangue recairá sobre eles. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'hayolam tabitorim. Baruch atah Adonai noten hatorah. E assim nós chegamos ao final da leitura dessas duas parashot, mas como já falamos, nós vamos seguindo falando no Shabbat. No serviço da manhã, do Shabbat, nós vamos continuar estudando essas duas parashot. Mas, voltado à primeira, que é a Parashá Arrei, que é a leitura concernente ao ciclo. Mas vamos voltar a trazer comentários sobre esta Parashá. Mas encerramos aqui a leitura e não encerra aqui os mandamentos, encerra somente a leitura da Parashá Kedoshim. Encerra aqui a leitura. E no encerramento da Parashá e de tudo que nós estudamos ao longo da semana, temos aqui sempre um reforço. E um reforço que vem da parte do Eterno. E ele disse, não andareis nos costumes da nação, que eu hei de expulsar de diante de vós, porque tudo isto fizeram, e me enfatizei. Então, o que as nações fizeram que deixou o Eterno enfastiado nessa condição? Como diz aqui, enfastiei. O que as nações fizeram? Fizeram aquilo que de fato era errado. Fizeram aquilo que é contra a Torá, contrário aos mandamentos. E essas nações não herdaram a terra de Canaã, não entraram, digamos assim, de forma clandestina
Mas quando o povo de Israel vai voltar para a sua terra, que ele vai chegar para reconquistar a sua terra, o que acontece com as nações? Elas serão expulsas da terra de Canaã. Então, as nações, estarão vivendo numa condição como estrangeiro. Mas o povo de Israel volta para a sua terra. Por quê? Porque essa terra é uma terra sagrada, é uma terra santa. Deverá ser habitada por homens e mulheres em condições de santidade. Então, o tempo que nós estamos vivendo aqui, e nós já falamos a respeito disso, é a nossa preparação. Ou nós nos preparamos e vamos entrar na terra prometida, ou nós vamos ser espalhados. Se assim for, poderá ser que não, poderá ser que nós não tenhamos parte nenhuma, ou teremos apenas uma ressurreição para condenação. Mas se alcançarmos a chegada do Mashiach e não sermos destruídos pela guerra, ainda poderá ser que ainda venhamos a alcançar como restante de nação, mas isso ninguém pode garantir, porque não sabemos quando virá o Mashiach, quando o Mashiach vai chegar. Então, de maneira que, não sabendo nós do que está para acontecer, porque não temos bola de cristal e nem podemos seguir essas coisas, que é uma prática das nações, o que vai nos garantir, o que vai nos mostrar, o que é a certeza da vinda do Mashiach, é tudo que realmente vai se cumprindo nas palavras dos profetas. E cabe a nós, mediante aquilo que Deus falou por meio dos profetas, a chegada do Mashiach, da nossa redenção, cabe a nós, ao longo de nossa vida, nos prepararmos para entrarmos na terra prometida. Então, os filhos de Israel levaram 40 anos, foram 40 anos de preparação. Quantos anos você está cumprindo o Torá? Quantos anos você já fez Teshuvá? Já fez a sua Brit Milá? Então, agora é seguir. E quem está começando, quem está iniciando essa caminhada, que está no processo de Teshuvá, no processo de fazer sua Brit Milá, então deve ter em mente que é um compromisso, é uma responsabilidade. Não podemos seguir as nações, não podemos andar segundo os costumes das nações. Nós vimos na leitura anterior, nem cortar o cabelo no formato de que as nações cortam. Porque na época os egípcios tinham cortes de cabelos, os sacerdotes, que eram voltados às idolatrias, né? Então as tatuagens, tudo isso eram voltado às idolatrias. Então nós não podemos sair por aí fazendo tatuagem, porque isso são costumes das nações. E Deus não quer que a gente venha marcar o nosso corpo, né? Enfim, devemos viver a nossa vida no nosso dia a dia, em obediência, para que sejamos então todos merecedores do Olam Rabá, e que assim seja, que Hashem nos ajude na nossa caminhada. Mas importante é fazer, como diz aqui o verso 25, fazer separação entre o quadrúpede puro e o impuro, né? Então saber, esse é um boi kasher, é um carneiro, é uma ovelha, é kasher, este não é kasher, o frango, o animal, a ave. Então é fazer separação, é separar entre o puro e o impuro. E é isso que nós precisamos fazer para não sermos um estrangeiro, para não estarmos na condição de um não-judeu. Porque não é só porque temos a Brit Milá que isso nos garante alguma coisa. Pelo contrário, não garante nada.
A Brit Milá é um pacto, é uma aliança. Agora, o que vai realmente garantir a nossa entrada na Terra Prometida é a obediência diária aos mandamentos e observando aquilo que podemos e aquilo que nós não podemos fazer, tá bem? E que Deus nos ajude nessa nossa caminhada no nosso dia a dia. E chegando ao final deste 6º dia, Shabat, eu quero convidá-los a todos a estarem conosco neste dia festivo, rezando e estudando a Torá, tá bom? Um ótimo dia, fique com Deus, deixe o seu like, compartilhe o nosso canal, seja um mantenedor, nos ajude a manter a nossa comunidade. E agradecemos a todos que têm nos ajudado até aqui. Um ótimo dia, que Deus vos abençoe grandemente e um Shabbat Shalom a todos. Fique com Deus, Shalom, Shalom.